Olá pessoal que acompanha meu canal, aqui é o Wagner do canal Wagner Guitar. Como todos sabem, meu canal ele fala sobre assuntos referentes ao universo do ônibus. Também gosto de falar sobre assuntos referentes à segurança no trânsito. Isso é um assunto recorrente, eu costumo mostrar isso na prática, na condução do veículo. Mas quando não tenho veículo, eu posso muito bem expor algumas situações aqui de casa mesmo. O assunto que eu quero falar hoje trata-se de teoria do quase acidente. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso ou que você já tenha parado para pensar sobre esse tema, refletido, mas você já parou para pensar que quando você faz uma viagem ou quando você vai ao trabalho e volta, acontecem diversos quase acidentes? Às vezes você está dentro de um ônibus indo da tua casa para o trabalho e aí você vê que um ônibus passou raspando no outro. Você fala, nossa mãe do céu, quase bateu. Por um dedinho não bateu. Isso acontece no cotidiano da nossa vida, de modo geral, né? Quando tu está vendo um jogo de futebol e aquele jogador coloca aquela bola lá no cantinho, tu fala, nossa, tirou tinta da trave, mas não foi gol. Agora trazendo para o nosso universo, o universo dos motoristas, isso acontece a todo instante. Durante toda a viagem que a gente faz como motorista, aí eu estou me referindo principalmente a motorista profissional, mas isso você pode adaptar para a sua realidade como motorista de carro de passeio, como motociclista, enfim. Mas eu vou trazer para a minha realidade, a do motorista de ônibus urbano e rodoviário. Então, quando nós fazemos uma viagem, principalmente viagens em pistas que não são duplicadas, né? Em pista de mão dupla. Por exemplo, essa viagem última que eu fiz para Poços de Caldas. Cara, é uma viagem cheia de curvas, cheia de serras, diversas situações adversas. E durante toda a viagem aconteceram e acontecem todo dia situações que tu fala, nossa, quase pegou. Nossa, se esse cara entrasse um pouquinho mais quente, me pegavam. Então, dirigindo direito ou dirigindo errado, você vai passar por situações de quase acidente. Essa é a realidade. Agora, quando você faz uma viagem dirigindo preventivamente, o risco do quase acidente reduz em 50%. Porque se você está dirigindo de maneira preventiva, se você está respeitando os limites da via, se você está respeitando a operação do veículo da maneira correta, a parte que caberia a você de culpa de um quase acidente, ela já foi reduzida, porque você está dirigindo de maneira preventiva. Agora, por que mesmo você dirigindo de maneira preventiva, dirigindo com toda a segurança possível, você às vezes se envolve em acidente? Porque nem sempre a pessoa que está vindo em sentido contrário, ela tem a mesma visão que você, ela tem o mesmo discernimento que você e a mesma responsabilidade que você na direção do veículo. Então, muitas das vezes, você está entrando numa curva à esquerda e você se depara com um ônibus que ele veio numa velocidade incompatível e ele foi obrigado a comer a faixa, a vir para o meu lado. E aí ele vai me envolver num quase acidente, ele vai passar raspando na minha janela e eu falo, caramba, eu vinha seguindo na velocidade direitinho e o cara, ele não respeitou o limite da curva e ele entrou aqui jogando para o meu lado, fez até eu ter que sair um pouco para o acostamento. Isso acontece a todo instante. Por isso, gente, que eu acho, na minha opinião, clara e direta aqui para vocês, é o que eu acredito. Eu acho que o Brasil precisa de verdade se atentar para uma reciclagem real, não a reciclagem de teoria, como você vê no SESC-Senat, resolução 68, não. Uma reciclagem verdadeira, uma reciclagem real dos motoristas de modo geral. Porque, sinceramente, eu fico espantado, eu fico assustado quando eu bato papo com algum colega, e isso acontece muito, tá? Eu estou sempre nas viagens, trocando ideia com um colega ou outro, e quando o cara abre a boca e fala assim, na chuva ou no seco, eu ando do mesmo jeito. Eu empurro mesmo, 100, 110, pode estar chovendo, que eu vou no 100, 110. Aí eu digo, é mesmo, cara? É. Bom, então a gente não vai trabalhar na dupla nunca. Porque eu não vou trabalhar com uma pessoa que faz isso. Entende? Então, quando você começa a ouvir esse tipo de atitude, aí você fala assim, cara, quando você chega numa serra tal, na Serra das Araras, por exemplo, você desce em que marcha? Eu desço de quinta, eu desço de sexta. Tanto faz, pra mim o negócio é descer. Aí eu, nossa mãe.
Aí quando eu pergunto pro cara, ué, mas você não utiliza o freio motor? Você não utiliza o freio motor a seu favor? Ele, eu uso o freio motor, eu piso no pedal, a folga do pedal me dá freio motor. Ah, tá. Ué, mas você sabia que o ideal seria você aumentar a rotação do motor para que ele te dê freio motor? Ah, não! Mas quando se descer com uma marcha muito baixa, o ônibus fica fazendo muito barulho, fica cabeceando, aí o passageiro reclama. Gente, a grande verdade é que o passageiro, ele vai reclamar sim, se você estiver correndo, se você estiver entrando em curva de velocidade incompatível, se você estiver colocando ele em perigo, em risco, aí ele vai reclamar. Ele não vai reclamar se você dirigir de uma maneira preventiva. Mas só que incutir isso na cabeça do profissional de hoje está muito difícil. Quando eu converso com alguns colegas, eu confesso para vocês que eu acabo sentindo um pouquinho de vontade de desistir, cara, de falar sobre isso. Porque quando você fala sobre isso com um colega, o sentimento que eu tenho é de que, sei lá, eu estou contra o fluxo. O fluxo está para cá e eu estou indo contra a maré. Entendeu? Quando eu falo sobre segurança, quando eu falo sobre trabalhar em cima de rotações, em reduções, em desacelerações, cara, isso é difícil demais, isso aí me preocupa muito. Sabe por que me preocupa muito? Se eu não estivesse vendo toda hora, todo instante, reportagens envolvendo acidentes com ônibus, eu talvez não falaria nada aqui. Só que eu tenho visto de você também que se é uma pessoa antenada, se é uma pessoa que acompanha o universo do ônibus, se acompanha o noticiário, os sites de notícias em geral, G1, R7 e tudo mais, aqueles regionais também, vocês vão se deparar com acidentes de ônibus todos os dias. E o pior não é isso, o pior é que quando acontece o acidente, nós seres humanos temos um defeito muito grande, é de tentar sempre culpar alguma coisa que não seja a gente. A gente não vai querer chegar lá, não, eu desci mesmo em marcha errada, eu desci em velocidade incompatível. Porra, temos que ser careta. Eu me considero um motorista super careta. Eu vejo que às vezes quando eu faço freelance com alguns colegas, eu percebo que alguns não gostam muito, porque eu sou o cara que atrasa a viagem. Na verdade, eu não atraso a viagem, eu faço a viagem de maneira que eu considere seguro. Se eu tiver que reduzir antes de uma curva, é uma leve descida, eu vou reduzir e vou entrar com ele reduzido. Ah, mas isso aí você atrasa muita viagem, o passageiro quer chegar. O passageiro não quer chegar rápido, gente. Principalmente a gente que trabalha no turismo. O passageiro está indo passear, ele quer chegar. Ele quer aproveitar. Então, quando você fala que é uma coisa que eu ouço demais, tá? Isso aqui eu não poderia deixar de falar. Eu ouço demais o motorista dizer assim, cara, eu dirijo há 30 anos, eu faço desse jeito há 30 anos e nunca me envolvi num acidente. Aí a pergunta que eu faço pro colega é a seguinte, você já parou? Você se aposentou e não dirige mais? Ah, não, eu dirijo. Você pode fazer o errado durante 30 anos e não aconteceu nada. Só que a partir do momento que você ainda está dirigindo, você ainda é motorista, você ainda faz aquele serviço, hoje pode ser o 30 anos hoje que você faz errado. Só que o amanhã é outro dia. Vários motoristas que já se envolveram em acidentes graves, que caíram lá embaixo da serra, que capotaram com ônibus, já se envolveram em acidentes gravíssimos, em ultrapassagens perigosas. Vários deles nunca se envolveram em acidente na vida. Trabalharam 30 anos e quando está quase no finalzinho para ele se aposentar, ele se envolve num acidente grave e mata um monte de gente. Então a gente só pode abrir a boca para falar que, olha, eu fiz errado há 30 anos e nunca me envolvi em acidente. Você tem que levantar a mão para o céu porque você não se envolveu no acidente, mas você se envolveu em vários, quase acidentes. Às vezes o motorista pega um grupo aqui no Rio ou em qualquer cidade, não importa, adapte a sua cidade e você pega lá, Rio, Belo Horizonte. Você foi do Rio a Belo Horizonte, não aconteceu nada. Fez um monte de lenha, deu 100, 110, entrou nas curvas voado, desceu serra sem usar freio motor, sem descer na marcha adequada, ou seja, queimou lona adoidado, foi e voltou e não aconteceu nada. Aí amanhã você vai voltar e não vai acontecer nada. Mas como eu sempre digo nos meus vídeos, o cenário sempre muda. Não quer dizer que não aconteceu hoje que não vai acontecer amanhã. Lá no começo do vídeo eu disse que mesmo nós dirigindo preventivamente, a gente ainda tem 50% de chance de se envolver num quase acidente. Porque se você dirige preventivamente e o outro não faz assim, você ainda tem 50% de chance de se envolver. Reduziria para zero, ou seja,
teria zero chance de se envolver se você, indo daqui para lá, é um cara preventivo, é um cara que respeita as regras, é um cara que respeita a velocidade de segurança, e o cara que vem de lá para cá também faz isso. Aí sim. O objetivo do meu canal, gente, ou principalmente o objetivo desse vídeo, é trazer para você uma conscientização seguinte: quanto mais pessoas conscientes no trânsito, quanto mais pessoas dirigindo de maneira correta, menor são as chances do quase acidente. Porque o quase acidente é o que acontece a toda hora. Não quer dizer que você terminou uma viagem fazendo um monte de bobagem, colocando a vida de todo mundo em risco, inclusive a sua, que você não se envolveu em um acidente. Você não se envolveu no acidente propriamente dito, mas você se envolveu em quase acidente. Só que esse quase acidente, aquele milímetro que passa uma carroceria da carreta da lateral do teu ônibus, aquele milímetro que passa retrovisor com retrovisor do ônibus, hoje você conseguiu passar 1 milímetro dele e não bateu. Mas amanhã você pode bater. Essa falsa ilusão de que eu faço assim mesmo e nunca aconteceu nada, essa falsa ilusão que o capeta, ele fica falando no seu ouvido. Não, pode ir. Pode ir. Não tem perigo nenhum. Você sempre fez assim, nunca aconteceu. Tá chovendo, mas esse carro é bom. Você tá no Scania. Acelera, senta o sarrafo, senta o bambu, acelera com os 2 pés. Não é assim que o capeta fala na sua cabeça? Fala na minha também, fala na cabeça da gente. Aquele capetinho aqui, Só que tem um anjinho aqui do lado falando: filho, baixa a bola, filho, reduz, filho, cuidado, filho, tu tem 40 e poucas pessoas aí de olho em você. Olha a responsabilidade das vidas que estão nas suas costas. Cuidado. É melhor você se envolver num quase acidente, você estando o mais certo possível, o mais defensivo possível, para que você não potencialize no caso do quase acidente virar um acidente. Porque se você estiver, por exemplo, subindo uma serra, alguma coisa, você poderia subir mais rápido. A velocidade máxima para subir dali é 60, você poderia até subir a 80, o teu ônibus é potente, 440, 450, só que você optou em respeitar a velocidade máxima da via. Aí você está subindo lá 60, travou uma marcha, sem estresse. Só que o cara que vem descendo, que para ele descer a velocidade é 40, para você subir é 60, para ele descer é 40, e ele quer descer a 60, 70. Se ele por um acaso se perder numa curva e vir na sua direção, olha só, se você estivesse subindo errado, se você ouvisse o capeta que estivesse aqui no teu ouvido direito falando para você, você iria se envolver num acidente. Você a 80 e o cara a 60 ou a 70. O acidente, o que seria um quase acidente, vai se tornar um acidente. E o acidente vai ter uma proporção muito grande. Agora, quando você sobe, por exemplo, numa velocidade compatível, numa velocidade que a via está te indicando que é a máxima, se o cara, por um acaso, ele não está respeitando na descida, ele pode até vir lhe envolver no acidente. Só que a proporção do acidente será muito menor. É isso que as pessoas às vezes não compreendem. Nós trabalhamos de maneira preventiva a fim de evitar acidentes, prevendo situações. Nem sempre a nossa prevenção é infalível, porque você prevê que ali pode vir um cara, mas você não tem bola de cristal para saber se aquele cara é tão louco a ponto de entrar ali numa velocidade muito acima daquela que você previu, e ele vai lhe envolver no acidente. Você imagina você dando de cara com um ônibus. Você no ônibus, você está a 80 e você dá de cara com outro ônibus a 80. Imagina um impacto de 80 com 80. Essas duas forças vão se somar e essas velocidades elas vão dobrar. O impacto será muito maior. Agora, quando você vem respeitando a velocidade máxima da via, mesmo que o outro não respeite, ele vier a lhe envolver num acidente, o impacto será menor. A gente tem que pensar uma coisa: o risco de acidente é um risco real para todos nós, para mim, para você, para quem quer que seja. Só que nós estamos trabalhando ali a fim de minimizar o acidente, a fim de minimizar a escala, a proporção de um acidente. Por que a gente tem que trabalhar em minimizar? Porque por mais preventivo que você seja, terão algumas pessoas que não são. Por isso eu considero um treinamento, uma reciclagem
nacional, uma coisa muito importante e muito necessária. Porque eu converso com motoristas que trabalham com veículos há anos, com modelos de veículos há anos, e ele não sabe para que serve uma faixa amarela no Mercedes. Ele não sabe como usar uma faixa amarela no Mercedes. Eu vou deixar aqui no card, para você que nunca viu sobre isso, vou deixar aqui no card alguns links de vídeos que eu fiz mostrando como é a forma certa de usar a faixa de freio motor. Eu sou repetitivo quanto a isso porque é importante pra caramba. É importantíssimo você saber o seu limite, o limite do seu veículo, qual a forma de você se resguardar e ficar sem freio numa descida íngreme. Muitos colegas não sabem, cara. Eu fico espantado quando eu converso com um motorista que eu chamo assim de cascudo, um cara cascudo, um cara que viajou o Brasil inteiro, que já fez viagem internacional dirigindo Chile, Argentina, Bolívia, tudo isso rodando. O cara conhece pra caramba de estrada. Só que o cara não conhece o próprio veículo que ele opera. A pessoa ainda tem a falsa ilusão de dizer, não, se eu utilizar a faixa de freio motor, azul na Scania, amarelo no Mercedes, eu acho que é amarelo no Volvo também, no Volks também é amarelo, eu vou estar danificando o motor. Cara, quando eu ouço isso, eu fico assim, É inacreditável que hoje, em 2019, nós temos motoristas que ainda não conhecem o veículo que dirigem. A tecnologia, ela pode aumentar, chegar a índices estratosféricos de tecnologia. Mas se o profissional que trabalha com aquele veículo, ele não acompanhar essa evolução, ele vai ficar para trás, cara. Não adianta você pegar um telefone ultra mega galáctico na mão de um cara que ele vai usar só para usar Facebook, só para mandar um WhatsApp. Às vezes o celular, ele só falta entregar pizza na tua mão, mas se você não sabe usar os recursos, é muita tecnologia na mão de pessoas que não se interessam em aprender, entendeu? Tanto antigos quanto novos. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, não tinha esse conteúdo na internet para você aprender. Hoje tem. Então, essa galera da antiga, 20, 30 anos, 40 anos de roda, é uma galera que não evoluiu junto com o equipamento, entendeu? Ainda opera um Scania Opticruise, ainda imaginando que está operando um 1113 ou um ônibus O364, O371. Cara, nós evoluímos. Então use isso aí a teu favor para que você não se envolva no quase acidente. Porque o quase acidente está presente no nosso cotidiano. O quase acidente está presente na nossa vida diária. Toda hora. Você sai da tua casa com o seu carro. Quando você chega na esquina, muitas das vezes a gente não atenta em parar, dar aquela olhadinha para ver se não vem ninguém. A gente embica um pouco mais o carro sem olhar. Daqui a pouquinho a gente fala, nossa, cara, apareceu uma carreta. Apareceu do nada. Não, ela não apareceu do nada. Ela não fez assim. Ela já vinha lá, só que você não parou para olhar, entendeu? Mas graças a Deus não aconteceu o acidente. Então, quase acidentes acontecem a todo instante. Cabe a nós tentar cada vez mais diminuir a chance de se envolver nele. Então, a gente tem que pensar o seguinte: fazer o errado durante 15, 20, 30, 35 anos não torna o errado certo. Então, se você é um motorista da antiga, que acelera aí com os dois pés, que senta o bambu, eu não sei como é que são as gírias na tua região, que você empurra com força, entenda uma coisa: o passageiro não está gostando nem um pouco, é você que está iludido achando que está. O passageiro não está gostando disso. O passageiro, o cliente, ele quer chegar em segurança no seu destino. Pode ter um ou outro que não entende nada da tua responsabilidade, ele não entende o peso de responsabilidade está em tuas mãos, ele pode descer aqui e falar uma gracinha, dar adiantadinha na viagem aí. Que adiantadinha na viagem? Não existe isso, entendeu? Se a velocidade máxima do ônibus é 90 por hora, você vai rodar em tese 90 quilômetros em 1 hora. Não adianta eu tentar diminuir esses 90 quilômetros ou aumentar esse 90 quilômetros para 120 quilômetros em 1 hora. Não, se a regra é essa, se todas as condições de segurança são essas, eu só vou conseguir rodar 90 quilômetros em 1 hora. Então a gente não pode se deixar pressionar por alguns passageiros quando falam. Nós temos que ter em mente a nossa responsabilidade, porque a hora que dá uma merda, a hora que acontece o acidente, esse capeta que estava aqui falando assim, acelera mais um pouquinho, ele vai vazar, ele vai correr de você. É isso que vai acontecer. O anjinho vai ficar assim, meu Deus, vai te abraçar, está querendo te ajudar, mas não vai poder fazer nada, porque você não o ouviu. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quais os elementos que potencializam os riscos de
quase acidentes. Eu não estou falando do acidente, é de quase acidente. Porque o quase acidente poderia ser um acidente. Por obra de Deus, não aconteceu. Alguém foi um pouco mais sagaz e não aconteceu. Mas poderia ter sido evitada essa situação de quase acidente. Então, um dos elementos que eu posso listar aqui é a má operação. Quando você opera mal o veículo, se você desce uma serra na marcha inadequada, com o carro solto, você não utiliza o máximo da potência do freio motor a seu favor, que é para a sua segurança, você potencializa o risco do quase acidente. E, obviamente, você potencializa o risco de acidente de fato. Quando você dá excesso de velocidade, principalmente em dia de chuva, amigo, choveu, acabou você. Choveu, você é um semi-motorista, porque você é meio motorista e meio passageiro. Se você andar em velocidade inadequada, você tem uma grande chance de se tornar um passageiro completo dentro do veículo que você está dirigindo. Outro elemento, o excesso de autoconfiança. Isso aí é demais, cara. O motorista que dirige há muitos anos, há 30 anos, eu tenho experiência, eu vou a Poços de Caldas, já fui mais de 500 vezes, eu vou a Campo do Jordão desde que eu era jovem, e com chuva, com granizo, com neve, então eu faço, eu consigo. Cara, vai que se aparecer para o passageiro? Dirija de maneira segura. O excesso de autoconfiança é onde acontecem mais problemas, essa que é a verdade. A desatenção, muitas vezes a gente está dirigindo, a gente não está prestando atenção no que está acontecendo. Às vezes um passageiro desce para falar com você, você para dar atenção e acaba passando batido situações que você não observou, que se você estivesse observando, você ia conseguir fazer uma leitura da via. Às vezes alguém piscou para você te avisando, tem um perigo lá embaixo, você não viu porque você estava desatento. E aí quando você se depara dentro da curva lá um acidente, você, ninguém avisou. Avisaram, você foi desatento. Todas essas situações potencializam. A embriaguez, por menor que seja, a embriaguez ao volante também potencializa o risco de um quase acidente. Estou falando repetidamente sobre o quase acidente, gente. Entenda-se e leia-se acidente. Porque o quase acidente é o que acontece no cotidiano. O acidente, ele é um pouco mais esporádico, ele demora mais a acontecer, mas ele pode acontecer. Mas o quase acidente, o risco de você se envolver no acidente, ele potencializa sempre. Então, o que eu posso dizer para vocês no final? Cara, busca conhecimento. Se você trabalha no ônibus, leia o manual dele, entenda esse manual, entenda o que essa máquina pode fazer a seu favor numa viagem, usa o máximo do potencial dessa máquina a teu favor. Vamos parar com esse negócio de andar de loucura. Eu sei como é. O passageiro, ele atrasa a viagem, atrasa os embarques, depois fica num desespero do caramba e quer que você resolva o problema dele. Aí você vai lá e resolve o problema dele. Você acelera com os dois pés, 100, 110. Só que nesse meio tempo, aconteceram vários quase acidentes. Você pode ir e voltar, não acontecer nada de fato. Mas você tem a certeza, se acontecer um acidente, primeiro que a chance de você ir para o ralo, ir para o saco, é muito grande. Principalmente veículos LD, veículo que o motorista está na altura praticamente de um carro de passeio. Qualquer coisa que acontece, você bater no carro de passeio de frente ou na traseira de um carro de passeio, de um caminhão, você vai para o saco fácil, porque você está no mesmo nível de altura ali, mesmo ângulo. De qualquer maneira, vai ser analisado o seu disco. O policial ou o perito que analisar o seu disco, ele vai pegar toda a sua viagem. Mesmo se na hora do acidente você bateu dentro da velocidade permitida, ele vai analisar o seu disco e vai perceber que você vinha se colocando em situações de quase acidente durante quase toda a viagem. Então, vamos mudar nossa concepção, vamos mudar o conceito. Você e eu, nós somos motoristas. Se o passageiro é mal educado, tá? Se o passageiro mal educado no sentido de estar mal acostumado, tá, gente? É isso que eu estou dizendo. Se o passageiro é mal educado em relação ao trânsito, se ele é leigo em relação ao trânsito, cabe a nós educá-los. O passageiro chegar, não, tem que acelerar aí. Amigão, eu vou andar na velocidade máxima que a via me permite, ou melhor, na máxima que a segurança me permite. O máximo que vai acontecer é ele pedir para você não ir mais. É o que vai acontecer. Agora, você imagina se todos os motoristas tomassem essa atitude e falassem assim, não, eu não vou entrar nessa. A velocidade máxima é essa e eu vou andar nessa velocidade. Porque para mim o mais importante é que você chegue com segurança. Se você atrasou, é problema seu. É difícil, mas a culpa não é sua, você é profissional. E você é um bom profissional. Quando você se envolver no acidente, você pode ter certeza que toda a culpa vai recair sobre você. Então, não se coloque em situações de quase acidente. Vamos tentar reduzir isso. Como eu disse, essas situações elas são corriqueiras e acontecem durante toda a nossa vida
na rua, andando a pé, de bicicleta, mas cabe a nós tentarmos reduzir isso. A responsabilidade no volante é nossa, é minha, sua. Então cabe a nós fazer o melhor possível para que a viagem seja segura, tá bom? Eu espero que tenha sido compreendido. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, comente à vontade sobre o assunto, compartilhe. É um vídeo longo, você pode colocar aí na velocidade maior para poder assistir mais rápido, mas eu acho que o tema era importante. Fica com Deus aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem na paz sempre.